Senhor, nós queremos Te entregar esse tempo mais uma vez. Vem com a Tua presença sobre nós, Senhor. Vem com a Tua palavra e pousa sobre nós, Senhor. Aprofunda o Teu falar dentro de nós. Te pedimos, Senhor, magnifique a Tua palavra em nossos corações mais uma vez. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas deficiências, até mesmo de capturarmos, agarrarmos a Tua palavra. Por favor, nós te pedimos nesta hora, Senhor, aquieta o nosso coração em Tua presença, para que possamos Te ouvir, Senhor, poder Te contemplar à medida que a Tua palavra vai penetrando nos nossos corações. Em nome do Teu Filho Jesus, nós te pedimos. Amém. Quero voltar com vocês naqueles dois textos que nós lemos, Atos 3, 21 e Efésios 1, 10. Atos 3, 21 diz que o Senhor Jesus ele está retido nos céus até o tempo da restauração de todas as coisas. Efésios 1, 10 diz assim, de fazer convergir nele todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Veja bem, esses dois textos dizem para nós que um dia Deus vai trazer todas as coisas de volta. Como já lhes expliquei, a palavra convergir vem de dois vocábulos: reunir novamente, trazer de novo, colocar tudo aos pés do cabeça exaltado. Tem essa palavra, em algumas chaves linguísticas, está assim, anakephalaio, essa palavra phalaio é muito importante, anakephalaio omai. Agora veja bem, kefa, cabeça. Então como que se traduz essa palavra? Trazer todas as coisas novamente, colocar aos pés do cabeça exaltado. Olha aqui, que lindo, que palavra linda nós temos nesse texto. Um dia Deus trará todas as coisas e Ele vai colocar todas as coisas debaixo do cabeça exaltado, ou aos pés do cabeça exaltado. Quem é esse cabeça exaltado? Seu Filho Jesus. Hoje nós vemos que todas as coisas não estão debaixo dos seus pés, mas um dia Deus trará. Hoje podemos ver Satanás estabeleceu um reino de principados e potestades aqui. Porém, este reino um dia será esmagado debaixo dos nossos pés. Romanos 16, 20. Vamos ver isso de maneira prática. Vamos ver isso de maneira bem prática. Por favor. Romanos capítulo 8. Alguns eruditos dizem que o capítulo 8 de Romanos é como que uma joia dentro deste livro. É como se toda a epístola fosse um grande colar com 16 diamantes. E no meio tivesse um diamante maior, que se destacasse. Então eles dizem que assim é este capítulo 8. Lindo este capítulo. Eu quero ler com vocês uma sessão que se encontra aqui no versículo 18. Essa sessão vai até o versículo 27. É um capítulo dividido em várias sessões. Pelo menos aqui nós podemos ver 1, 2, 3, 4. 4 sessões tem esse capítulo. Então vamos para essa sessão que vai do versículo 18 até o versículo 27. Vamos ler apenas algumas partes. Porque considero que as aflições do tempo presente não são comparáveis com a glória vindoura que há de se manifestar entre nós. Por favor, vamos devagar com esse texto. Quero que você observe aqui. Paulo está dizendo que existe uma glória que há de se manifestar entre nós.
Algumas pessoas acreditam que esta glória, ela será a glória vindoura, a glória na eternidade. De forma alguma, lamentabilismo, engano. Porque se você observar todo o contexto, não diz isto. Então ele diz assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória vindoura que há de se revelar em nós. Eles acham que essa palavra vindoura aponta para a eternidade. O contexto vai dizer que não. É simples isto. Então é uma palavra que ela precisa ser interpretada à luz do seu contexto. Veja bem, irmãos, o que nós vamos ver por vários textos, eu preciso dizer isso para vocês, de maneira honesta e franca. Eu creio, e penso que muitos aqui também creem, que antes da volta do nosso Senhor Jesus, a sua igreja, ela vai experimentar um vigor, um poder, uma alegria espiritual, como ela nunca experimentou. Amém? Ficaram chocados com isso? Ficaram assustados com isso? Claro que não. Eu creio, irmãos. Eu não posso imaginar que a igreja está acabando. Aí quando tiver um pouquinho aí de gatos pingados, aí o Senhor vem para eles. E Satanás sai todo vitorioso. Você pensa assim? Você pensa que a igreja vai enfraquecendo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Se essas coisas não tivessem sido abreviadas, nenhuma carne se salvaria. Eles pegam o texto fora do contexto e criam uma heresia de pretexto. Gente, por favor, não façam isso. Não creem nisso, porque o que vocês precisam saber é que antes da volta do Senhor, o Senhor, de maneira gloriosa, Ele está num processo onde Ele está se manifestando, se revelando e atraindo e reivindicando a sua igreja de maneira especial. A igreja está aqui nessa geração para poder, um dia, ser um instrumento de Deus, aonde Ele vai cumprir toda a sua palavra. Deus um dia vai ter este homem corporativo de maneira gloriosa. Quando Davi diz assim no Salmo 8, versículo 4, quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o estimes. Sabe essa palavra, essa frase, te lembres? A tradução dela é linda, irmãos. A tradução dela do hebraico significa alguém que permanecia em tua mente por toda a eternidade, ou por todo o tempo. O que isso traduz para nós? Significa que na mente de Deus havia um homem corporativo. Havia um homem corporativo. Esse homem corporativo é a exposição doutrinária do significado daquilo que é Cristo. Biblicamente falando, Cristo nos fala de um homem corporativo. Quando o Senhor Jesus perguntou para os discípulos o que os homens diziam que ele era, Pedro disse, tu és o Cristo. Aí o Senhor Jesus disse assim para ele, Pedro, não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Veja que a questão de Cristo é tão profunda que necessita não de conhecimento, mas de revelação. Isso é tão incrível que você vai ver que Colossenses 2,2 diz que Cristo é o mistério de Deus. Apocalipse 10,15 diz que quando o anjo tocar a trombeta, a sétima trombeta, o mistério de Deus vai ser revelado. A palavra que o mistério de Deus vai ser manifestado, vai ser publicamente expresso. Aí quando você lê o capítulo 10, me perdoe, o versículo 7, diz que quando o anjo tocar a sétima trombeta, o mistério de Deus ele vai ser amplamente revelado, amplamente exposto, publicamente exposto. É isso que diz o texto. Aí quando você lê o capítulo 11, versículo 15, diz que o anjo tocou a sétima trombeta, e o reino do mundo se tornou do nosso Deus, nosso Senhor, e do seu Cristo. Esse Cristo aqui é corporativo. Por que corporativo, irmãos? Vou pegar um texto para te ajudar. 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 13, diz assim, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um
só corpo. Aí o que diz o texto? Assim também com respeito a Cristo. Como Paulo definiu Cristo neste texto? Um corpo constituído de muitos membros. Não foi isso que ele viu lá no caminho de Damasco? Quando ele teve aquela visão, que ele caiu? Imagina, ele teve a visão quando ele ficou cego. Aí ele teve a visão. Aí quando ele teve a visão, o que ele perguntou? Não é onde estou. Ele perguntou, quem és tu? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? Ele usou uma palavra muito forte ali, Senhor, Kyrios. Ele jamais usaria essa palavra como um fariseu dos fariseus, para qualquer outra pessoa que não fosse ao Deus que ele servia. Aí ele diz, quem és tu, Senhor? É como se ele caísse numa mais profunda ignorância de todas as suas convicções. Aí o Senhor vai dizer para ele algo muito tremendo. O Senhor vai dizer assim para ele, ego emi, eu sou. Para ele só havia um eu sou em todo o universo, aquele de Êxodo 3, aquele que disse assim para Moisés, eu sou o que sou. Para Paulo só tinha um eu sou, Deus. Aí o Senhor diz assim, eu sou ego emi, Yeshua. O Jesus, aqui, irmãos, é muito interessante, esse Yeshua que ele fala, para Paulo foi um desmoronamento total. Paulo, na verdade, ele só tinha caído do cavalo, mas foi o primeiro passo do seu desmoronamento, porque agora ele vai ser esmagado. Porque ele podia pensar tudo menos aquilo. Porque, primeiro, veja bem, vê se você consegue me entender. Quando o Senhor Jesus disse para ele, eu sou, então quem que ele entendeu que estava falando com ele? Deus. Mas quando ele diz assim, eu sou Yeshua, naquele dia ele entendeu que Cristo e Deus é uma pessoa. Ou são duas pessoas em um Deus. Lindo isso. O Pai e o Filho, essas duas benditas pessoas. Nessa unidade misteriosa da Trindade. Lindo isso. Naquele dia ele viu que Cristo é Deus com Deus. Mas não só isso, irmãos. O golpe final. Agora Paulo, ele tinha caído, esmagado, agora ele vai virar pó. Pó foi essa última palavra, a quem tu persegues. Ele não perseguia Deus, ele não perseguia Jesus, porque para ele Jesus estava sepultado e enterrado em Jerusalém. Ele perseguia a igreja de Cristo. Mas quando o Senhor Jesus diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues, naquele dia ele não apenas viu que Cristo era Deus com Deus, ele viu também que Cristo e a igreja são um. Por isso ele diz, grande é esse mistério. Cristo e a igreja. Porque naquele dia ele viu que quem toca na igreja de Cristo, toca em Cristo. Aí ele viu muito, ele viu que o corpo está na terra e que o cabeça está no trono. Lindo isso, né, irmãos? O que é a igreja? Quem somos nós? Nós somos parte deste homem corporativo que sempre esteve na mente e no coração de Deus por toda a eternidade. Podemos colocar assim. Deus tinha isso em mente. Irmãos, quão maravilhoso é isto. Como nós podemos ver isso nesses últimos tempos. Não podemos pensar numa igreja que seja menos do que isto. Não podemos aceitar, irmãos, a apostasia como um mero estado e condição espiritual e circunstancial, porque o mundo caminha assim, porque tudo está assim. Hoje os cristãos não querem mais saber de Bíblia, eles querem saber de internet. Os cristãos hoje são mais virtuais do que reais. Irmãos, nós não temos que usar nenhuma desculpa para isso. Nós não podemos justificar nada de maneira circunstancial para explicar a decadência espiritual. Nós somos o povo de Deus. Nós estamos aqui para publicar, para expressar o testemunho da vitória de Cristo. E Deus está chamando a sua igreja para esse tempo final. Ele vai concretizar todas as coisas. Ele vai fechar o cânon profético. Eu e você temos que saber isto. E Ele não fará isto à parte da igreja. Ele fará isso através dela. Considere isto. Ele vai fazer isso através da igreja. Nós estamos aqui para concluirmos a parte final deste glorioso propósito de Deus que Ele estabeleceu realizar dentro do tempo.
Porque o tempo é a menor partícula que compõe a eternidade. Então nós estamos aqui, irmãos, na fase final da obra de Deus. Estamos na última fase da obra de Deus. Eu não tenho convicção que haverá uma outra geração após esta. Eu creio que nós somos a última geração. Se eu estiver enganado, amém. Mas até onde consigo enxergar, até onde consigo discernir, eu creio que nós somos esta geração que foi chamada para viver a última fase da obra de Deus. Então, quero colocar alguns pontos aqui para vocês. Vem comigo em Apocalipse. Esse é um livro muito maravilhoso, irmãos. Agora, não espere de mim aqui explicações mirabolantes sobre gafanhotos, Eu quero mostrar para vocês Cristo e a igreja nesse livro, tá bom? Não espere que eu vou interpretar quem é o anticristo, quem é a besta. Pode continuar lendo os livros que vocês estão lendo aí, que estão encontrando nada, e nem espere encontrar nada. Irmãos, porque muitas vezes a gente fica preocupado. O Senhor Jesus Cristo vai vir antes ou vai vir depois da grande tribulação? Irmãos, tenha certeza, Ele vai vir. Amém? Ao milênio, 1000 anos mesmo, literais, ou esses 1000 anos são simbólicos? Irmão, o certo é que Ele vai reinar, e esteja pronto para reinar com Ele também. Amém? Quem é o anticristo? É o Obama? É a Dilma? É o Lula? Então, essas especulações são perigosas distrações. Você está preocupado? Você está preocupado em saber quem é o anticristo? Eu deveria, irmão, eu acho que nós deveríamos, aliás. Eu quero te encorajar a conhecer mais de Cristo, não querer saber quem é o anticristo. Amém? Vocês são um comigo? Pelo menos 3 aqui acho que é um comigo, mas vamos continuar nisso. Pessoal, queiram saber quem é Cristo. Quem vai ser o anticristo, irmãos? Para mim, não é tão importante assim. Eu creio que dentro do contexto histórico profético, amém, vai chegar lá e a gente vai saber. Mas tem irmãos que não dormem. Não dormem. Eles são adeptos da teoria da conspiração. E todo dia eles estão falando, todo dia está publicando. Não pode acontecer, não pode alguém lá na Europa pegar uma gripe, que eles querem explicar por que pegou essa gripe. Eu recebo tanto e-mail, 99% desses e-mails eu não leio. Mas aquela coisa, o vício cega o viciado. Tem hora que você vai lá e lê e abre e fala, meu Deus. Finda você se sentindo atraído por essas coisas, que não leva a nada, irmãos. Nós precisamos saber quem é Cristo. Quem é Ele? Então não espere que na leitura do Apocalipse eu venha desvendar isso, porque nem tentado eu serei para isso. Para mim esse é um livro auto-interpretativo, auto-explicativo. Escute isso. Este não é um livro para você ficar aqui fazendo suas especulações. Este é um livro que você tem que deixar ele falar com você. Outra coisa que eu quero falar de Apocalipse para você, este livro é a consumação de toda a revelação do propósito de Deus em Cristo. Todas as profecias da Bíblia convergem para Apocalipse. Você sabe qual é a primeira palavra deste livro? Revelação. Então, eu penso, irmãos, que nós precisamos ler com muito cuidado este livro. Eu quero colocar alguns pontos para vocês, pelo menos para a gente introduzir, se possível for amanhã a gente entra com mais detalhes. Eu quero que você venha comigo aqui no capítulo 6. Esse capítulo 6 é um capítulo que fala dos selos. Então nós sabemos que teremos 4 selos, aqueles 4 cavalos, não é verdade? E tem muita cogitação sobre esses 4 cavalos, o que é, quem é, especialmente o cavalo branco. O que deveria menos causar confusão para nós é o que mais causa, o cavalo branco. É Cristo ou é o anticristo? Se você acha que é o anticristo, então fica com seus argumentos para lá. Se você acha que é Cristo, aprofunde nisso. Mas aonde isso vai te levar? O perigo de Apocalipse é nós nos perdermos no essencial e focarmos
e concentrar o nosso coração no trivial. É tudo que o inimigo quer, irmãos. Tudo que o inimigo quer é tirar os seus olhos do essencial. Aí a gente fica ali nos cavalos ali. Alguns estudiosos, eu sou simpatizante disso, que esses 4 primeiros cavalos do Apocalipse, eles foram nos dados para poder revelar todo esse tempo da partida do nosso Senhor Jesus até o princípio das dores. Então, para mim, essas coisas precisam estar inseridas. Alguns acreditam que esse cavalo branco aqui, ele tem algo a ver com o Evangelho de Cristo. Os outros, vocês sabem que estão escancarados aí. Mas, irmãos, sinceramente, a profecia, ela tem sua característica, suas sutilezas, porque nós não podemos pegar tudo pronto e sair proclamando, fazendo nossa teologia. Nós precisamos, às vezes, tirar a sandália dos nossos pés. Às vezes tem situações aqui, irmãos, que o Senhor não quer que nós entremos, porque não é o essencial. Nós precisamos encontrar Cristo e a igreja em Apocalipse. Esse livro é muito maravilhoso, é um livro que o inimigo soube muito bem escondê-lo da igreja. Então, por favor, muito cuidado com isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês, aí o 5º selo, vocês se lembram? São aquelas almas dos mártires que estão clamando para que Deus venha fazer justiça. Isso vai ser respondido lá no capítulo 16, na 3ª taça, se não estou enganado, vocês podem me corrigir. Aí Deus vai responder isso lá. Mas aí entra o 6º selo. O 6º selo diz que vai ocorrer um grande terremoto nessa terra. Eu poderia dar muitas informações para vocês aqui acerca disso, de livros sérios que descrevem isso mesmo. E alguns lugares no mundo onde se espera um grande terremoto. Por exemplo, naquela região de Yellowstone, nos Estados Unidos, eles esperam um grande terremoto. Na Califórnia, eles esperam um grande terremoto. No Chile, eles esperam um grande terremoto. O certo é, irmãos, que existem estudos que dizem que haverá um terrível e grande terremoto. E digo mais para vocês, os livros que eu pude estudar e ler sobre isso, nenhum desses livros são escritos por cristãos. Mas tudo bem, eu não quero ficar dando essas informações para vocês. Eu quero que vocês leiam comigo a Bíblia e vejam algo que o Senhor quer nos falar. O como, o quando vai acontecer, deixe isso de lado. Ok? Olhe para Cristo, olhe para o essencial. Eu não estou dizendo que essas coisas aqui, elas são triviais, não tem valor nenhum. Não é isto. Quando eu me referi ao trivial, é na maneira errada como nós interpretamos um texto sagrado ao nosso bel prazer. É a maneira como nós queremos satisfazer nossa curiosidade, não buscarmos o conhecimento e a experiência com o Senhor e crescer nisto. Porém, quando você chega aqui no capítulo 6, versículo 12, aí abre o 6º selo, e diz que houve um grande terremoto, aí tem uma descrição pictórica aqui, ele diz que o sol se tornou-se negro como um saco de crina, e a lua tornou-se como sangue. Aí diz que as estrelas caíram do céu. A palavra estrelas aqui é um termo genérico, pode descrever asteroides também. Então, por favor, quando você vê meteoros, asteroides, é esse o texto mesmo, é esse o termo mesmo aqui no texto. Isso ajuda-nos, porque você pensa, meu Deus, uma estrela vai cair, qual o tamanho dela? Vai arrasar com a terra. Mas não se preocupe nisso, porque lá no Egito também aconteceu essa chuva de meteoros, como parte do julgamento de Deus, e caía sobre as casas do povo do Egito, mas lá na terra de Gozém não caía uma só pedra, porque ela estava guardada debaixo das mãos de Deus. Ok? Mas tudo bem. O que eu quero mostrar para vocês está à frente, não tem nada a ver com isso. Eu peço para vocês, por favor, não me peçam para interpretar esse versículo 12 aqui. Porque, sabe o que eu vou dizer para você? É que eu não vou interpretar. Aí diz assim, o céu desapareceu, versículo 14, como um pergaminho. Também não me peça para interpretar isso, que eu não vou ser tentado a cair nessa cilada. Aí diz, todo monte, toda ilha foram removidos do seu lugar. Aqui eu já começo a me interessar.
os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, poderosos, todo servo livre, se esconderam nas cavernas entre as rochas dos montes, e dizia aos montes e rochas: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, da ira de Deus e do Cordeiro. Estão vendo aqui? Então nós sabemos que aconteceu um grande desastre, descrito de maneira figurada, profeticamente representativa. Não sabemos quando, não sabemos. O que sabemos é que isso vai acontecer. Por quê? Porque é uma palavra de Deus, é uma profecia, é a consumação de várias profecias que vieram ao longo dos anos. Isso vai acontecer. Um dia Deus vai julgar as nações, Deus vai julgar este mundo tenebroso. E o que acontece, irmãos? Observe que os grandes, os poderosos, os magnatas, eles vão correr, todos os servos, todos os livres, todas as pessoas vão começar a se desesperar num tempo de angústia, o que quer dizer que haverá um colapso social, as estruturas governamentais, da política, da economia, serão abaladas, sacudidas. E sabe o que vai acontecer? Eles vão gritar. É claro que tudo isso é uma linguagem profética, de desespero, de angústia, de perplexidade. Os evangelhos, ou por que não dizermos, Apocalipse sinóptico. Você conhece o Apocalipse sinóptico? Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Esses 3 capítulos são conhecidos como Apocalipse sinópticos. Então é muito importante vocês lerem esses 3 capítulos. Se possível, memorize esses capítulos. Vai ser bom demais para vocês. Sabe por quê? Para interpretar tudo isso. Vai lançar luz sobre isso. Esses 3 capítulos, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Quando você lê isso aí, você vai ter uma visão muito especial desse tempo. Agora, por favor, observe aqui o versículo 17. Porque o grande dia da sua ira chegou, e quem poderá suster-se de pé? É aqui que eu quero que você olhe. Preste atenção. O Senhor está dizendo algo para nós. O tempo da ira de Deus e do Cordeiro sobre as nações, sobre esses poderosos, sobre este mundo, chegou. E quem vai estar de pé? Essa é uma pergunta muito importante. Por favor, permita-me colocar alguns textos para vocês. Joel capítulo 2, versículo 11, vai juntando isso aí. Joel 2:11. E o Senhor dará sua ordem diante do seu exército, porque muito grande é seu arraial, poderoso é o cumpridor de sua palavra, porque grande e muito terrível é o dia do Senhor. E quem poderá subsistir? Quem poderá estar em pé? Está vendo aí? Vamos para mais um texto. Malaquias. Precisamos pegar textos para fundamentarmos essa declaração. Capítulo 3. E quem suportará o dia da sua vinda? Ou quem ficará em pé quando ele se manifestar? Está vendo aí? Quem vai estar em pé? É uma pergunta. Então já temos 2 profetas fazendo essa pergunta. Agora vamos para Lucas, lá em Lucas 21. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais tidos por dignos de escapar de todas essas coisas que virão e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aqui Lucas traz uma luz muito especial. Então, por favor, volte agora comigo para o versículo 17 do capítulo 6. Quem estará em pé? É uma pergunta. Sim ou não? Sim ou não, gente? Vocês estão lá em Malaquias ainda? Então, por favor, já leram Lucas 21:36? Vocês vão precisar. Sabe por quê? Ele vai responder para vocês esses outros textos. Agora, entenda, é uma pergunta. Quem estará em pé? Enquanto
todas essas multidões estarão desesperadas, estarão pedindo para que os outeiros caiam sobre elas. Aí então eu pergunto, quem vai estar em pé? Preste atenção na lógica do Apocalipse. O tanto que esse livro é lindo e maravilhoso. O quanto esse livro é precioso. Aí nós entramos aonde? Depois do capítulo 6 de Apocalipse vem o quê? Que pergunta, né, irmãos? Vem o 7. Agora, o que tem a ver o capítulo 7 com este versículo 17? Tudo. Tudo. Preste atenção nos detalhes, eu vou ler com você bem devagar. Apocalipse capítulo 7. Depois disso, isto é, depois que João teve esta visão dessa grande catástrofe, desse grande desespero, e uma pergunta ficou no ar: quem? Quem vai estar em pé? Quem vai suportar isso? O que significa que algumas pessoas vão suportar, algumas pessoas não serão atingidas, algumas pessoas estarão vigiando e de pé diante do Cordeiro, escapando de todas essas coisas. Lucas 21:36 nos dá substância para que nós possamos interpretar assim. Ou não dá? Claro que dá. Claro que dá. Aí começa assim, depois disso, depois que João teve essa visão, não é depois desses acontecimentos. Olha o que ele vê, ele vai ver um outro quadro, e que este outro quadro tem a ver com o que ele tinha acabado de ver. Tem tudo intimamente ligado. Ele disse: vi 4 anjos de pé sobre os 4 ângulos da terra, que retinham os 4 ventos da terra, para que não soprasse vento algum sobre a terra, nem sobre o mar e nem sobre as águas. Preste atenção agora. Também vi outro anjo que subia do nascente do sol. Na sua Bíblia está nascente do sol? Está? Sabe o que aconteceu aí? Uma infeliz tradução da Bíblia. Eu não sei se alguém aqui tem uma chave linguística, mas se tiver, é só dá uma olhada. Não existe essa frase nascente do sol. A palavra aí é Anatole. É a palavra Anatólia. Aquela região que compreende a Turquia, eu creio que de maneira especial, aonde estavam 7 cartas igrejas da Ásia. Porque nós estamos lendo o quê? Profecia. Profecia, você precisa ler com muito cuidado, você tem que encontrar as chaves da interpretação. Nem tudo está escancarado, precisamos muito da ajuda do Senhor, precisamos de muito cuidado, precisamos de muitos textos para interpretar um texto. Ficar interpretando Apocalipse à luz de jornal, à luz de revista, à luz dessa teoria da conspiração, você vai ver onde é que você vai entrar. Então, muito cuidado. Essa palavra, essa frase, nascente do sol, não existe nos melhores manuscritos. A palavra aqui é Anatole, ou Anatólia. Curioso isso. Se você me pergunta, por que os tradutores da Bíblia não atentaram para isso? Eu não sei. Eu só posso presumir, ou talvez, para ser um pouco mais sensato com vocês, eu posso imaginar que eles, quando eles traduziram, eles não procuraram interpretar o texto. E colocar Anatólia aqui, talvez para eles ficasse um pouco fora do sentido. Eu já me fiz muitas perguntas. Por que eles não colocaram isso? Não encontraram um ponto importante, sendo que este é o ponto importante. Porque se você vai para a região da Anatólia, você vai encontrar ali uma carta, uma cidade de Éfeso. Olha o que diz, por favor. Diz, onde saiu o sol, e tinha o selo do Deus vivo. Está vendo aqui? Selo do Deus vivo. Porque se você observar, o livro de Apocalipse, no capítulo 13, vai falar do selo, da marca da besta. Também não me pergunte o que é essa marca, gente, pelo amor de Deus. Não me pergunte se é na testa, se é na mão, se é um chip, irmão, se é cartão de crédito. Para mim tem alguma coisa a ver com controle total absoluto, porque o mais importante não é você ficar preocupado com a marca da besta, é ficar preocupado com o selo de Deus. Você tem um selo de Deus? É isso que você tem que se preocupar. Esse é o essencial. Então tem irmãos que tudo que envolve chip, eles colocam de lado. De forma alguma. Vamos viver alienados. É o caminho? Eu não sei te dizer se esse é o caminho. Uma coisa eu posso te garantir, que se você tem o selo de Deus,
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se você tem o selo de Deus, não se preocupe, irmãos. Vai haver mártires nesse tempo? Claro, até hoje existe. Se você for lá na missão Portas Abertas e muitas outras missões pelo mundo, você vai ver a quantidade de cristãos que morrem pelo Evangelho. Mártir é um dom. Ser um mártir é um dom. Quando os irmãos estavam fugindo da China, o irmão Otmani também ia fugir, mas ele decidiu não fugir. E ele foi um mártir, ele morreu ali. Muitos daqueles que vieram para a América, para a Inglaterra, sobreviveram. Mas aquele irmão decidiu ficar, porque ele tinha esse dom de ser um mártir. Mas, irmãos, cuidado, porque aqui o Senhor coloca para nós algo muito especial, o selo de Deus. Aqueles que têm o selo de Deus. Se você vier aqui, por favor, em Efésios capítulo 1, olha a luz que jorra diante de nós, irmãos. É como se o Espírito Santo estivesse escancarando a mente do Senhor em Apocalipse para nós, porque isso é tão especial, você poder ler a Bíblia, vendo a mente do Espírito, vendo uma frase, um texto corroborando com outro texto, ganhando luz, nada mirabolante, nada extraordinariamente espetacular, tudo muito simples, tudo muito claro, tudo bíblico. Olha aqui, Efésios 1, versículo 13 também 14, em quem também vós estáis, havendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido nele, fostes selados. Está vendo aqui? Selados. Essa palavra aqui é muito interessante, porque ela fala de autenticar a autoridade sobre algo. É isso que significa. Autenticar a autoridade sobre algo. Por exemplo, uma pessoa tem um gado, comprou um gado. O que ele tem que fazer com aquele gado para dizer que aquele gado é dele? Ele tem que ir, selar, colocar uma marca, não é isso? Põe aquela marca no fogo e depois vai lá e marca, sela. O que ele está dizendo? Esse gado é meu. Depois, sinal de propriedade. Se uma pessoa compra uma casa, precisa ter o quê? A escritura. E quando ele compra essa casa, adquire a escritura, o que valida aquela escritura? Quando ele vai no cartório e sela. Então isso vincula propriedade. Então autoridade, propriedade. Um outro exemplo dessa palavra selo aqui, ou selados aqui. Quando você envia uma carta, hoje ninguém faz isso. Ou faz? Ninguém faz, é um e-mail. Mas vocês se lembram quando a gente mandava carta, os seus pais mandavam carta. Quando antigamente mandávamos carta, tem que dizer assim. Na verdade, para que serve correio mesmo? É banco, né? Hoje correio é banco. Mas vocês sabem, encomendas. Quando se manda uma encomenda, o que você faz? Você tem que selar. Para quê? Para ter segurança que aquela encomenda vai chegar. Então essa palavra selados aqui fala de autoridade, propriedade e segurança. Aqui, se você estuda, é justamente isso que o Senhor está dizendo. Por que o Espírito Santo colocou isso aqui para nós? Por quê? Veja que é um tempo de caos, um tempo de terrível crise mundial, de terrível desespero, onde as pessoas estarão se batendo e se debatendo, sem nenhuma segurança, onde um caos, ou o caos e a perplexidade toma conta de toda a sociedade mundial. E nós no meio disso, como que nós vamos viver? Tranquilo, sabe por quê? Nós temos o selo de Deus. Você tem o selo de Deus. Esse selo indica a autoridade de Deus sobre você. Indica que você é propriedade dele. Indica que aquele que começou em você a boa obra, ele vai concluir. Aquela encomenda que ele colocou lá vai chegar. E escute isso. Lindo! É isso que você tem que ler aqui em Apocalipse. O que Deus diz? Não danifiqueis a terra. Não danifiqueis nada. Olhe bem,
não danifiqueis. Aí diz assim: também vi outro anjo que subia do nascente do sol e tinha o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais foram concedidos fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado as testas dos servos do nosso Deus. Estão vendo aqui? Aí depois que fala isso, olha a coerência. Então, os servos de Deus serão selados. Servo é aquele que não vive mais para si mesmo. Se você quiser uma boa definição bíblica de servo, é aquele que não vive mais para si mesmo, e sim para o seu Senhor. Aí vocês vão ver aqui uma lista das 12 tribos, ou de 12 tribos de Israel, Aí cada tribo tinha quantas mil pessoas aí? 12 mil. Eu pergunto para vocês, quantas tribos tinha Israel? Quantas? Não, 14. Esqueceram dos filhos de José? Não é? Manassés e Efraim? Sim ou não? Não, gente? Claro, tinha essas 2 tribos. Então aqui nós vamos colocar alguns pontos, nesses 144 mil. Primeiro, este número 144 mil é um número profeticamente representativo. Quero que vocês guardem isso. O número 144 mil é um número profeticamente representativo. Segundo, lá em Israel, nós tínhamos as 12 tribos e mais 2 outras tribos, Manassés e Efraim. Ok? Terceiro ponto. Aqui no versículo 5, da tribo de Judá, veja que começa com a tribo de Judá. Quem era o primogênito de Jacó? Rúben. E por que Judá vem à frente de Rúben? Por que não começa com Rúben? Todos os detalhes aí são importantes. Aí você lembra 1 Crônicas capítulo 5, versículo 1, diz que Rúben se deitou com Bila, por conta disso a bênção lhe foi tirada. Então carnalidade, por causa da carnalidade de Rúben, ele não aparece aqui. Eu quero que você preste atenção, porque todos esses pontos precisam ser empilhados para nós entendermos o que Deus quer nos falar nesse tempo. Carnalidade, por causa da carnalidade de Rúben, ele não esteve ali representando o primogênito, e sim Judá. Pode ter outras explicações, mas eu quero partir dessa, por causa do contexto no qual eu quero expor esse assunto. Ainda, vamos colocar mais um ponto. Se você observar, 2 tribos estão faltando aqui. Quais são elas? Dan e Efraim. Se você quer saber por que Dan não está aqui, tem que ler 1 Reis capítulo 12. Vou resumir isso para vocês. Aconteceu o quê? Quando o reino de Israel se dividiu em 2 reinos, reino do norte e reino do sul, o reino do norte tinha 10 tribos, a capital era Samaria. Esse reino foi destruído, ou foi levado para o cativeiro da Síria em 722. O reino do sul ficaram 2 tribos, Judá e Benjamim. E nós sabemos que eles foram levados na última leva, no ano 606, para a Babilônia. Então, quando esse reino se dividiu, o reino de Israel se dividiu em 2. Aqui, no capítulo 12 de 1 Reis, vai nos contar a história de Jeroboão. Quando Jeroboão reinou e ele foi o primeiro rei de Israel, depois dessa rebelião, é claro, porque depois de Roboão, aí veio esse Jeroboão. Ele não queria que o povo fosse a Jerusalém para adorar. Então, em algumas cidades de Israel, ele criou centros de cultos de adoração pagã. E um desses cultos era onde? Em Dan. Embora nós sabíamos que tinha em Betel e outros lugares, mas o que fica subentendido é que em Dan foi onde se prosperou o paganismo por todo Israel. É como se Dan houvesse se entregado à idolatria de tal forma que aqui se tornou o centro do culto pagão em todo Israel.
E lá em Deuteronômio Deus disse que a tribo que se envolvesse com a idolatria seria arriscada do seu livro. E Efraim, quando você lê Osés, o Senhor diz assim: Efraim se mistura com os ídolos, deixai-o. Aqui nesses 144 mil, se você olhar, tem tantas lições. Mas o que o Senhor está dizendo para nós? Os carnais, as pessoas carnais e aqueles idólatras. O que é idolatria? Idolatria é viver de substituto. Tudo aquilo que rouba o lugar do Senhor no nosso coração é um ídolo. Um ídolo não é um fim em si mesmo, mas é um meio para se atingir um fim. Escute isto. Talvez você preste muita atenção, se interesse muito pela questão da carnalidade, mas a idolatria é tão perversa como a carnalidade. Por favor, irmãos, olhe para isto. Vamos pegar rapidamente o ponto da carnalidade. Você se lembra que no Antigo Testamento, a carne, ela tinha um símbolo, que era os amalequitas. Lembra disso? Quem eram os amalequitas? Descendentes de quem? De Esaú, filho de Jacó. A Bíblia vai dizer em Hebreus 12 que Esaú era um profano. Era um profano. Ele foi aquele que abandonou a sua primogenitura para satisfazer a sua carne. Ele foi aquele que desprezou os valores espirituais para a satisfação da sua carne. Este é um carnal, um profano. Então, é dele que nasce, dele é gerado os amalequitas. Quando você chega no capítulo 17 do livro de Êxodo, você vai ver uma terrível guerra entre os amalequitas e Israel. E a Bíblia diz que os amalequitas vieram por trás, porque a carne é traiçoeira, a carne é maligna, nossa carne não se converte. Escute, deixa eu te falar uma coisa, sua carne não se converte. Aí você está pondo a mão na cabeça, então o que eu faço? Ela não converte. Então você tem que entender o que é pecado e o que é pecados. Pecado fala de natureza, e os pecados são os frutos dessa árvore. Veja que a Bíblia diz que o Senhor, Ele perdoou todos os nossos pecados. E o nosso pecado é a nossa carne, cruz. Cruz. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso, irmãos, é simplesmente você reconhecer que você precisa aprender a negar a si mesmo, tomar a cruz. Negar a si mesmo, pedir que a cruz trabalhe os seus afetos, trabalhe a sua vontade, trabalhe os seus pensamentos, trabalhe suas emoções. Porque se não trabalhar, irmãos, nós vamos ser vencidos mais cedo ou mais tarde. Então a carne, os amalequitas veio por trás. Aí a Bíblia diz que Josué veio e desbaratou Amaleque através da sua espada. Então nós precisamos da palavra de Deus, que é a espada do Espírito. A Bíblia diz que ela é viva, é eficaz, é penetrante, é cortante, e ela vai até as profundezas e divide todas as proposições do nosso coração. No momento que Deus está falando com vocês aqui, vocês não estão apenas ouvindo, Deus está falando, Deus está com a espada dele trabalhando nas vossas vidas. Nós precisamos do trabalho da palavra para lavar, e precisamos do sangue para purificar. Estão entendendo? Deixa eu só colocar aqui mais alguns pontos sobre carne. Você se lembra de Saul? Lembra quando Deus mandou Saul exterminar Amaleque por conta disso? Amaleque. Mas vamos esquecer os aspectos históricos, vamos para os aspectos espirituais, porque a carne tem que ser exterminada. E a única forma de Deus exterminar a carne é na cruz. Então nós sabemos que Saul não exterminou os amalequitas. E veio Samuel, quando perguntou para ele o que era aquele balido, que barulho era aquele. Aí Saul disse que era o melhor dos despojos dos amalequitas, né? O povo quis trazer. Então Samuel se irritou profundamente com a santa ira de Deus e disse para Saul que Deus o havia rejeitado porque ele não tinha exterminado totalmente os amalequitas.
Mas, irmão, se você for no último capítulo, no primeiro capítulo de 2 Samuel, melhor, você vai ver a morte de Saul. Aí Davi encontra-se com um jovem que vem trazer para ele uma notícia. Aí aquele jovem diz assim para Davi, que Saul estava morto. E Davi diz, como Saul estava morto? Como ele morreu? Aí diz, eu encontrei profundamente ferido. Ele estava profundamente ferido. E ele veio e rogou para mim que eu pegasse a minha espada e arremetesse contra ele. Aí Davi perguntou assim, quem é você? Ele disse, eu sou um amalequita. Vê, irmãos, aquilo que você conservar da sua carne é o que poderá um dia te matar. Aquilo que da carne não for destruído em sua vida pelo trabalho da cruz é o que vai te destruir. Saul não destruiu os amalequitas. E o que o amalequita fez? O matou. Aí quando você entra no livro de Esther, lembra de Amã, o agagita? Ele era um amalequita. Lembra? Agora o que a carne vai fazer? A carne vai tentar destruir todo o povo de Deus. Mas graças a Deus, a história de Amã é que ele, com todos os seus filhos, foram colocados numa forca, que é uma figura da cruz, e ali a carne foi exterminada para sempre. Então o trabalho da cruz é exterminar a força e o poder da carne em nossa vida. Irmãos, a cruz não pode ser um acidente, uma coincidência. A cruz tem que ser algo que nós devemos desejar, porque somente pela cruz a nossa carne vai ser vencida. Então, por favor, entenda isto. Aqui nós temos uma figura. Imagine, irmãos, nesse assunto que para tanta gente, esses 144 mil, 12 vezes 12 vezes 1000, nossa, meu Deus, o que é isso? Nada, irmãos, é o que você está lendo aí, que você está interpretando. Não tem nenhum monstro escondido de trás desses 144 mil, tem só riquezas da vida cristã de trás de tudo isso. Esse é um número espiritualmente, profeticamente representativo. Esse número, você vai encontrar ele no capítulo 7, capítulo 14, capítulo 21. E tudo aponta para o mesmo centro, Cristo e a igreja. Aqui ele está apontando para esses aspectos, e você vê que é gradual a revelação sobre os 144. Quando você chega no capítulo 14, que a gente vai ver amanhã, aí nós vamos ver algo mais especial, porque precisamos primeiro ver aqui, ó. Primeiro precisamos ver, podemos colocar assim, podemos ver o seu aspecto negativo, no que concerne a nossa vida espiritual. Então aqui primeiro o Senhor tem que tratar com essas áreas da nossa vida, com a carne, com a idolatria, aquilo que você tem no seu coração e tem tomado o lugar de Cristo. Eu não sei se é o seu emprego, eu não sei se é esse canudo que você perde sono, dia e noite atrás dele, eu não sei se é a obsessão que você tem por um cônjuge, eu não sei. Mas deve ter algum ídolo aí que está roubando o lugar e o tempo do Senhor. Alguma coisa está roubando o poder da sua vida de consagração. E veja que nós nos tornamos semelhante àquilo que nós amamos. Aquilo que você ama é que vai formar os seus afetos. Então, por favor, entenda que idolatria é uma questão do coração, não é um ídolo que você põe na parede. Idolatria é uma questão de coração. Não ache que uma pessoa que é devota de um santo, é devota de uma imagem, seja mais idólatra do que você. Talvez ela seja menos idólatra do que você. Porque é a medida da influência do ídolo na nossa vida que determina o tamanho da nossa idolatria. Isso é sério. Porque se Deus rejeitou Dan e Efraim por causa da idolatria, não pense que Ele será condescendente conosco. O que tem roubado o lugar de Cristo? O que tem roubado a centralidade de Cristo na nossa vida? Aqui está. Então, quando você chega no capítulo 14, você vai ver uma figura novamente por esse número, 144 mil. É claro que nós não vamos chegar ao capítulo 21, porque lá precisaríamos de uma outra conferência como essa. Porque aqui no capítulo 14, nós vamos ter uma figura, especialmente desses seguidores do Cordeiro, que é representado por este número. Mas quando chega no capítulo 21, nós temos os fundamentos da Nova Jerusalém. E esse número tem a ver com aqueles fundamentos. Aí nós vamos descobrir que são 12 fundamentos. E cada fundamento tem uma pedra preciosa. E cada pedra preciosa corresponde a um dos apóstolos de Cristo Jesus. Está no capítulo 21, versículo 14.
Aí vira uma confusão. Não vira, irmãos, pelo amor de Deus, é tudo muito simples. Porque você, veja bem, estão me entendendo? Então não? Veja bem, vou explicar. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 19, tá bom? Lá no capítulo 21, versículo 19, tem as 12 pedras dos 12 fundamentos da Nova Jerusalém. Amém? Amém? É o sono que o Maírton falou? Não, não? Então veja bem, 12 pedras, 12 fundamentos, e cada fundamento, versículo 14 do capítulo 21, corresponde a um apóstolo de Cristo. Escute isto, a um apóstolo de Cristo. Então, para você estudar esse fundamento, o que você tem que fazer? Você tem que ir para Marcos capítulo 3, versículo 6, você vai pegar a lista desses apóstolos de Cristo. Aí cada pedra, por exemplo, vai começar ali com Pedro. Aí você vai ver que o jaspe é Pedro, a calcedônia é João. Aí você vai associando cada um deles, mas tem uma tarefa. Só que essa tarefa eu não vou passar para casa, eu vou passar para a sua vida inteira, que você vai passar a vida toda estudando isso. Você vai ter que estudar a história de cada um desses apóstolos, toda a história deles, e você vai ver que aquela pedra, ela foi dada por Deus para contar a história deles. Por exemplo, qual é a pedra de João? Calcedônia. Você vai ver que o escrito de João escreveu com o propósito de mostrar a divindade e glória da pessoa do Filho de Deus. E você vai ver que no início da história da igreja, os grandes conflitos se deram acerca da pessoa do Filho de Deus. E qual o concílio? Onde que aconteceu um concílio que ratificou, que proclamou que Jesus Cristo era o Filho de Deus? Na cidade de Calcedônia. Tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver. Entende? Lembra de Tomé? Você sabia que Tomé foi o único apóstolo que atravessou o grande mar para pregar? Ele foi para a Índia, ele pregou na Índia, ele pregou na Rússia. Você só vai conhecer Tomé, porque até agora todo mundo conhece Tomé pela incredulidade. Você sabia que ele é um dos apóstolos mais impressionantes do Senhor? Estude a história dele, ele foi para a Índia, ele pregou o evangelho na Índia, ele pregou o evangelho na Rússia. E qual é a pedra de Tomé aqui no capítulo 21? Água marinha. É bonito isso, irmãos. É muito impressionante, esses 144 mil. Então não se perca com quinquilharia, vai nas profundezas, porque o Senhor vai revelar a face dele para vocês. Então aqui nós estamos vendo, eu já estou terminando, aqui nós estamos vendo que esses que vão ficar em pé, quem estará em pé quando o Senhor vier? Esses que deixarem a cruz vencer a sua carne, esses que deixarem que toda forma de idolatria que tem roubado o lugar de Cristo, seja arrancada de dentro deles. Esses que têm o selo de Deus. Quem são os que têm o selo de Deus? São aqueles que se deixarão vencer pelo trabalho da cruz. Esses são propriedade de Deus. Esses estão debaixo da autoridade de Deus. Esses estarão em segurança. Esses serão testemunho de Deus. Então, eu vou terminar agora. Não vou tomar mais nem um minuto de vocês, prometo. Vou passar para vocês ler alguns textos. Primeiro, Apocalipse capítulo 8, versículos 1 a 5. Vocês vão ler. Vamos precisar desse capítulo para amanhã. Ok? Depois vocês vão estudar. Vão anotando aí. Vocês vão passar a tarde toda lendo. Vão estudar depois Êxodo capítulo 30. Êxodo capítulo 30. Apocalipse 8, versículos 1 a 5. Depois Êxodo capítulo 30. Vocês vão ler a partir do 34 até o 38. Vocês vão pensar, meu Deus, o que tem tudo isso a ver? Tem muito a ver. Tem muito a ver. Bom, depois vou dar para vocês mais alguns textos também. Números, capítulo 1. E também Números, capítulo 26. Se vocês conseguirem tudo isso aí, vai ser muito bom. Eu creio que a gente vai entender um pouco sobre esses 144 mil. A gente vai voltar amanhã, lendo, e a última porção que eu quero que vocês leiam. Por favor, só um minutinho. A última porção que eu quero que vocês leiam é o restante daqueles textos que nós começamos
e não tivemos tempo de entrar neles, sobre a glória que há de ser revelada em nós. Romanos capítulo 8. Agora vocês vão ler aquela última sessão. Pode ler até o versículo 26, capítulo 8, 18 a 26. Na hora que vocês lerem tudo isso, a gente amanhã vai retornar lá em Romanos e vamos terminar novamente Apocalipse, ok? Se vocês conseguirem isso aí, vai ser muito bom, vamos ter um ganho. Que Deus os abençoe. Foi muito precioso esse tempo com vocês aqui de manhã. Desculpe se cansei vocês. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos no nome do teu eterno Filho Jesus. Muito obrigado por esse precioso tempo que o Senhor nos deu aqui aos teus pés. Que a tua doce e santa palavra possa triunfar em cada coração aqui desta manhã. É o que nós te rogamos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.